Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Graças ao Senhor, né? Hoje vamos desfrutar de mais uma porção da palavra. Estamos desfrutando desse volume do alimento diário com o título Chegou a hora de Deus governar a terra. Estamos na semana 3. Semana 3 tem o título Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ó Senhor Jesus. A porção de hoje é a porção da quarta-feira, irmãos. O título da leitura é A revelação da palavra nos dá entendimento e executa a obra de Deus. Leitura de referência é Salmo 119, versículo 130, que diz assim: A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Ó Senhor Jesus. Meus irmãos, graças ao Senhor, né? Nós vemos que no início do Evangelho de João, ele fala, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, nós vemos que esse Verbo é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? E ele, como palavra, veio até nós, né? E habitou entre nós. Senhor Jesus. E ali no versículo 4, ainda no início de João, ele fala, né, que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então nós vemos como é importante essa relação da vida com a luz. Senhor Jesus. A vida estava no Senhor Jesus, e a vida era a luz dos homens. E o Senhor Jesus era o Verbo, era a própria palavra, e é, né, até hoje, a palavra da vida. Senhor Jesus. Então, quando nós cremos, nós recebemos a vida eterna, né? Quando nós cremos no Senhor Jesus, que é o Verbo, quando nós cremos na palavra da vida, nós recebemos a vida eterna. Senhor Jesus. E aí o que acontece? Nós temos luz. Ele é a luz dos homens. Senhor Jesus. Tanto que nós, nesse versículo, né, em Salmo 119, versículo antes um pouco daquele que a gente leu, né, o versículo 105, fala assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, o que acontece? A palavra é como uma luz, né? A palavra é luz, que ilumina os nossos caminhos, nos dá direção, Senhor Jesus, e nos livra de tropeçar, né? Porque quando nós estamos no escuro, o que acontece? Nós tropeçamos, né? Mas quando nós temos luz, nós não tropeçamos, né? Por isso que nós possamos andar na verdade e andar na luz, né? Na verdade, eles são sinônimos. Se eu ando na verdade, se eu, né, desfruto da palavra da vida, creio e desfruto da palavra da vida, obedeço a palavra da vida, eu tenho vida e tenho luz e eu não tropeço. Ó Senhor Jesus, isso é maravilhoso, irmãos. E ainda, né, voltando naquele versículo inicial, o versículo do dia, né, o versículo 130 do Salmo 119, fala assim, né, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento. Irmãos, graças ao Senhor, né, nós temos recebido revelação através da palavra profética, né, nós temos recebido direção, a palavra rema, né, porque o que acontece? Quando nós temos revelação, o que acontece? A revelação das suas palavras esclarece e dá entendimento. Nós temos clareza e temos entendimento. Mas aqui fala um ponto importante, né? Dá entendimento aos simples. Ó Senhor Jesus. Nós possamos, né, irmãos, ter essa simplicidade, né? Quem tem simplicidade, o que acontece? Recebe, né? Recebe a revelação e tem clareza e entendimento. Ó Senhor Jesus. Graças ao Senhor, né? Um outro ponto importante que falou aqui, né, é sobre o mundo, né? No mundo jaz, o mundo jaz no maligno, né? Jaz é de jazer, né? Jazigo, né? Que tem a ver com o cemitério, com o caixão, né? Senhor Jesus, porque o que acontece? O mundo, ele é controlado, né, pelo inimigo, pelo maligno, né? Então ali já não tem vida nenhuma, é só morte, né? Por isso que é jaz, né? Então, o que acontece? Jesus veio como palavra e a palavra era a luz dos homens, ou seja, ele veio trazendo vida no mundo, né? Para o mundo, para as pessoas, mas nem todos
o receberam, né? Tanto que o versículo em João fala, né, que nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele, assim como o Senhor Jesus não pertence. Graças ao Senhor, né? E ainda um último versículo, né, que fala assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Senhor Jesus. Então nós temos recebido a palavra, né, a palavra da vida, e o mundo, né, odeia quem recebe a palavra da vida. Isso é muito forte, irmãos. Senhor Jesus, porque eles não são do mundo, porque nós não pertencemos a ele. Senhor Jesus, assim como o Senhor Jesus não pertence. Então, graças ao Senhor, né, irmãos, que nós possamos estar nessa comunhão da vida, né, nessa circulação da vida, porque nós ganhamos luz e não tropeçamos. Que os irmãos tenham uma quarta-feira abençoada. Jesus é o Senhor.